Gente, vamos meditar na palavra de Deus. Eu serei bem rápido, breve, né? E eu comuniquei o tema desta mensagem e algumas pessoas, naturalmente, não entenderam, né? Mas o tema é a volta dos que não foram. Como isso, né? Então pensa nisso aí e vamos ler Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então você vai ver, né, essa história aqui, que é uma história muito interessante, falando de Gideão e o desafio que nós temos no nosso dia a dia, que não são poucos, né? Eu estava aqui pela manhã, ministrando o estudo, e tocamos nesse assunto, né? As coisas de repente acontecem na nossa vida e as coisas ruins acontecem demais, né? Então parece que, sei lá, né? E Juízes capítulo 7 narra uma história muito interessante que diz assim: então Jerubbaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, e esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Está vendo? Então, aí está o tema, né? Que lamentavelmente aconteceu. E aí o que acontece nessa história? Havia uma guerra pré-determinada. Israel, naturalmente, tinha um grande potencial inimigo e não é diferente de hoje. Nós temos um grande inimigo lutando
nós, querendo naturalmente atrapalhar a nossa vida, o nosso bem-estar. Então, a história do povo de Deus ela continua, ela se prolonga cada ano com a luta, com as adversidades que enfrentamos, mas esse texto, ele nos anima, ele nos mostra que o Senhor está coordenando a nossa vida, que nós não fomos abandonados, que nós temos naturalmente as nossas dificuldades, né, as nossas adversidades, mas Deus tem cuidado de cada um de nós, amém? Então isso é importante a gente se conscientizar. Então o anjo do Senhor encarregou Gideão de liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz. Olha que coisa interessante, né? Gideão, naturalmente, recebe uma tarefa do Senhor e se sente incapaz, se sente pequenino para cumprir essa missão. Ele alegava ser um menor da sua família e pertencia ao clã menos importante da sua tribo. Isso está registrado no capítulo 6. Então a primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal que pertencia a seu pai. Olha que luta familiar, né? Então o pai de Gideão, ele levantou um altar para Baal. E agora? Nós falamos pela manhã, né, que o povo de Deus está sempre envolvido em idolatria. E aqui não é diferente. Havia esse altar. E todo aquele povo, toda aquela cidade se curvava a esse altar. E agora nós vemos que Gideão vai enfrentar os midianitas, mas antes Deus determina que ele tem que derrubar esse altar. Mas como fazer isso? Como que ele vai derrubar esse altar se é o que o pessoal acredita? Se é o que o pessoal idolatrava, né, se curvava a Baal? Aí que a coisa ficou mais complicada para a vida desse homem. Se ele se sentia pequeno, fraco, né, para enfrentar os inimigos de Deus, e agora como ele se sente para derrubar esse altar? E aí então, Gideão, na sua, né, fraqueza ou na sua debilidade, ele naturalmente arquitetou como fazer aquilo, como que ele poderia fazer, né? E aí diz a Bíblia que Gideão fez tudo à noite, escondido. Está vendo como nós somos? Nós somos assim, né? Nós somos fracos, nós dependemos de Deus, nós precisamos nos animar, mas aonde encontrar ânimo, né, se não for no Senhor? E aí esse homem, naturalmente, ele deveria derrubar esse poste ídolo, né, e construir um altar para o Senhor. Olha a missão, né? Isso era determinação de Deus. Você já imaginou, né, derrubar um altar de Baal e construir um altar para o Senhor? E aí, naturalmente, ele, de noite, né, porque ele tinha medo principalmente da família, né, do pai, essa coisa toda, e dos habitantes da cidade. Pela manhã, os homens da cidade viram que esse altar de Baal estava destruído. E foi uma coisa de louco, né? O povo se levantou contra Gideão, eles naturalmente deduziram que tinha sido Gideão o responsável por essa destruição.
E agora, o que fazer? Gideão vai ser destruído? Não, Gideão tinha uma missão e estava no controle de Deus. Você tem uma missão nessa vida e a sua vida está no controle de Deus. Amém? Isso é importante. Então, olha só, Deus garante. Então você percebe que Deus está garantindo Gideão. E aí, vamos lá, no decorrer dessa coisa toda, foi então que Joás, o seu pai, o responsável por esse fato que ocorria na cidade, essa idolatria, essa coisa toda, e Deus naturalmente usou o próprio Joás. Quando Joás se dirigiu ao povo, se levantou naquele momento e disse que se Baal fosse realmente um Deus, ele teria se defendido quando o seu altar foi destruído. Foi por conta desse episódio que Gideão foi chamado Jerubaal. Então você vê como são as coisas quando Deus está no controle. Ele foi lá, destruiu o altar, e agora quem fez o altar está justificando para a cidade. E ele, interessante, que eu vejo assim uma conversão, uma transformação de vida nesse momento, onde Joás se dirige àquele povo e fala, mas se Baal tivesse poder, ele se defenderia. E de fato, gente, se tivesse poder, Gideão não teria condição de destruir aquele pós-ídolo, Então, louvado seja Deus por isso. E naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados empreenderam uma invasão contra Israel. Então, já estava premeditada essa invasão, aí foi então que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, se apoderou de Gideão, capacitando para libertar o seu povo. E, como nós lemos, Gideão, ele convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Azer e Naphtali. Gente, Gideão tinha 32 mil homens. Olha que coisa interessante. O que você tem para apresentar a Deus? Ele tinha 32 mil homens. Recolheu lá nas tribos, aquela coisa toda. Agora ele estava cheio do... Como é que eu desligo isso aqui? É aqui. É muito bom ser alto, Tá frio já, Tá igual lá em casa, frio, Bem, aí então o que acontece? Ele tinha 32 mil soldados, 1.000 homens, para combater o inimigo. E como eu perguntei, o que você tem para apresentar a Deus, para vencer o desafio da sua vida? E eu vou dizer para você o seguinte: Deus, ele precisa do mínimo. Ele não precisa do seu máximo. Ele não precisa do seu tudo. Ele precisa do mínimo. E foi o que aconteceu. E por isso surgiu o tema desta mensagem, como eu falei, a volta dos que não foram. Por que a volta dos que não foram? Porque os homens foram dispensados. Eu fiquei muito intrigado quando eu percebo que nesse texto, os homens que voltaram para casa, por isso, a volta dos que não foram à guerra. Então, 32
2.000 homens. E eu estava analisando esse texto e comparando com a nossa vida. Gente, é muito fácil a gente encarar o desafio quando esse desafio é com os outros. Mas e quando é conosco? Como se manter, né, firme, corajoso, quando chega a adversidade dentro da nossa casa? É muito difícil. E nós estudamos isso pela manhã. A dificuldade que é quando o problema entra na nossa vida e parece que não quer sair. Coisas boas entram e passam rapidamente. Agora, coisas ruins, como demoram. Deus me livre. E aí eu comecei a analisar esse texto baseado nisso. Você tem pedido sinais a Deus? Olha só, o nosso Deus está vivo. E se você crê que Ele está vivo, você tem que pedir a Ele sinais, para que você não tenha dúvida. Porque muitas das vezes criamos dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo aquilo que tenho que fazer? Deus, será que eu estou cumprindo a vontade do Senhor? Como eu falei, Gideão se sentia fraco, pequeno, para uma missão tão grande. Então, o que ele fez? Ele, naturalmente, pediu a Deus um sinal. É por isso que eu estou lembrando a você. Durante esses 32 anos de ministério, eu algumas vezes pedi a Deus sinal. Eu precisava de um sinal. Eu precisava ter certeza de que eu estava no caminho. Eu não queria me perder. E por isso eu te pergunto, né? Você tem pedido sinais a Deus para entender a sua vontade, a vontade dele na sua vida, na sua família? Não, né? Mas Gideão, sim. Então você tem experiência, né, na guerra que você vive no dia a dia, e não é fácil, né? E, naturalmente, Gideão mostra para a gente como fazer. E aí ele não tinha experiência de guerra e, por isso, ele pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquela realmente era a vontade divina e que Israel seria vitorioso. Então você analisa só. Deus se pronuncia a Gideão. Manda ele destruir, né, aquilo lá de Baal, aquela coisa toda. Mas mesmo assim a dúvida entra em seu coração. Será que eu estou no caminho? Será que é isso que Deus quer? Talvez você tenha uma decisão para tomar na sua vida. E aí você vai perguntar a Deus, será que é isso mesmo, Deus? Me dá um sinal. E Deus vai te dar um sinal. Acredite nisso. Deus vai te dar um sinal. E aí ele queria uma confirmação de que, naturalmente, que aquela era realmente a vontade do Senhor e que Israel venceria aquela guerra. Aí você pode imaginar, né? Gideão, então, colocou a Bíblia chama aqui de velo de lã, né? Vou usar o termo novelo, que eu conheço mais novelo do que velo, né? E aí ele coloca um novelo de lã no chão,
Olha, eu já até fiz isso há muitos anos atrás. Né? Você vê a dúvida que me absorveu. Né? E pediu que o orvalho de noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. Olha que bacana. Olha como é bom ter um Deus vivo para responder isso. E ele colocou lá um novelo de lã, orou, pediu a Deus, falou, Deus, eu quero certeza de que o Senhor está nesse negócio. Então, para me provar isso, o Senhor tenha misericórdia de mim, né? E de manhã, quando eu pegar esse velo de lã, ele esteja molhado e todo o chão esteja seco. Bacana? E ele foi dormir, naturalmente. Pela manhã, ele viu que, de fato, isso aconteceu. Olha que surpresa, né? Mas mesmo assim, pode surgir dúvida. Nós somos assim, gente. Né? Às vezes a gente ouve uma voz que não é de Deus com muita facilidade, mas a de Deus é muito difícil de ouvir. E aí, ele então, né, na noite seguinte, ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que a lã ficasse seca e todo o chão em volta ficasse molhado. Caramba, eu fico imaginando Deus fazendo um comentário sobre esse homem. Falando, caramba, que cara chato. Ontem à noite ele pediu que eu molhasse o velo de lã e o chão ficasse seco. Agora ainda está em dúvida. Agora ele está pedindo, né, que naturalmente o velo fique molhado, fique seco. Né? E aí é a dúvida que entra no nosso coração. Nós temos estudado sobre isso. Nós somos humanos. Nós somos fracos. Nós precisamos, naturalmente, ter certeza de que estamos agradando a Deus. E a nossa vida, né, é essa vida normal que nós temos. Mas existe um Deus, naturalmente, né, que está cuidando da nossa vida. E esse homem, ele estava se preparando para uma guerra. A nossa guerra é diária, gente. Nós lidamos com doenças, nós lidamos com dificuldade financeira, nós lidamos com dificuldade em relacionamento, nós lidamos com tantas lutas. Então nós precisamos ter a certeza de que Deus está de fato cuidando de nós. Então na noite seguinte, ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor ficasse molhado. Pacientemente, mais uma vez, o Senhor deu sinal de sua presença. Mostrou para ele. Né? Falou para ele, não, eu estou aqui, rapaz. Está aí de acordo com como você pediu. Eu louvo a Deus porque a gente pode fazer isso. Então, quando você se encontrar num grande desafio da sua vida, lembre-se dessa passagem. Lembre-se dessa pregação. E fala para Deus, Deus, eu preciso, né, ter certeza. É esse o passo que eu tenho que dar? E aí você vai ver que Deus vai se manifestar. E Deus quer que você faça isso. Deus, naturalmente, precisa disso. Precisa entender que você acredita nele. Que você está esperando por ele. Então, como é bom ter esse feedback com o Senhor. Muitos serão chamados, lembra disso? Poucos serão os escolhidos. O
O Senhor Jesus disse isso lá em Mateus. Então, a volta dos que não foram não é diferente. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Gideão, como que desesperado, sem experiência da guerra, o que ele faz? Ele convoca um exército, né, dessas 4 tribos, que somou 32 mil homens. Muitas das vezes nós nos comportamos assim. Nós acreditamos na nossa força. Nós acreditamos na nossa fidelidade a Deus. Nós acreditamos até nos nossos jejuns, nas nossas orações. Nós acreditamos que subindo um monte as coisas vão mudar. Quando nós devemos acreditar que o Senhor é que vai fazer. E aqui nós vemos justamente isso. Então, você está preparado para esta batalha do nosso dia a dia? Tem que se preparar, né? Aí é que entra o tema que eu coloquei nessa mensagem. Porque muitos não estavam preparados para uma guerra. Não estavam. Gideão chamou 32 mil. Bacana. E a gente viu o desenrolar disso tudo. Então, antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isto poderia gerar orgulho entre o povo. Porque numa guerra, vencer com muitos homens não é tão difícil. É o normal. E essa foi a preocupação de Deus. A preocupação do Senhor, né? De que naturalmente o povo iria dizer isso. Em 32 mil, bobagem. Aí Deus então falou para Gideão diminuir a quantidade, o número. E aí ordenou que mandasse os covardes. Olha que coisa interessante. Mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para 10 mil homens. Olha só. Gideão estava desesperado, como eu estaria também. Eu tinha 32 mil. Agora, 22 mil foram embora para casa. Ficaram 10 mil homens. Aí depois, os descuidados também foram dispensados. Aí o que restou, gente? Apenas 300 homens. Caramba! Como vencer uma guerra? Esses 300 homens deveriam lutar contra 135 mil midianitas e aliados. Mas o Senhor estava com Gideão e seus 300 homens. Mas o Senhor está com você. Mesmo que o desafio seja grande, mesmo que a guerra seja grande, mesmo que o inimigo seja imenso, o Senhor está contigo. É justamente isso que eu queria falar com você esta noite. Né? Por quê? Porque os midianitas eram 135 mil. 32 mil homens que Gideão separou, ainda era pouco. E aí Deus ainda fala para Gideão diminuir dos 10 mil, porque 22 foi embora. E aí 10 mil ficaram. Você pode pensar a situação de Gideão? Eu fico apavorado. Eu ficaria como Gideão, pensando, caramba,
tinha 32 mil, Deus tira 22, me dá 10. Já está pouquíssimo. E agora ele diz que eu vou lutar com 300 homens. E isso me fez lembrar, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo falando a Timóteo, ele diz: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Deus nos deu esse espírito. Mesmo sendo fraquinhos, né? Sendo pessoas, né? Vamos usar o termo aqui, covardes, né? Porque nós somos fortes pra caramba quando está dando tudo certo. Quando a gente está com dinheiro, né? Condição, quando a gente está bombando, cheio de saúde, essa coisa toda. Mas quando chega a adversidade, aí nós balançamos. Aí nós descobrimos que não somos nada. Foi o que aconteceu nesse texto. Foi o que aconteceu com Timóteo. Naturalmente, Timóteo, atravessando ali, né, muitos intempéries. E agora ele recebe de Paulo uma palavra para que ele lembre da imposição de mãos, ou seja, do chamado que ele tinha. Então, olha só, Deus sustenta os chamados. Sustenta os chamados. Então, lembre-se você também, né, que naturalmente Deus não te deu um espírito de covardia. Eu sei, como nós tratamos pela manhã, né, quando a adversidade chega, quando o problema chega na nossa vida, quando a doença chega, a gente fica abatido. É uma reação natural do ser humano. Quem é, né, que vai se vangloriar porque está doente? Ah, graças a Deus, aquela minha úlcera está de pé. Está maluco? Eu, hein? Ninguém vai se vangloriar por causa da doença. E então, nós devemos lembrar que nós recebemos um espírito de poder. Olha, nós temos poder em nome de Jesus. Nós temos autoridade, nós temos amor, nós temos a moderação. E Paulo lembrou isso a Timóteo, porque Timóteo naturalmente estava na mesma situação que Gideão. E assim nos encontramos também. Só você sabe o que você está passando, amém? Só você sabe. É você e Deus. Os espectadores até, né, percebem alguma coisa, mas não o que você está vivendo. Porque só quem sente é que sabe. Né? E aí, então, Gideão, ele separou os 300 homens. Né? Em 3 grupos, olha que bacana. Depois, ele liderou um súbito ataque noturno, que deixou os midianitas confusos e apavorados. Lembrando que Deus precisa do seu mínimo, não do seu máximo. Deus precisa de uma pequena porção de azeite, não de um barril, né? Para transformar as coisas, para fazer acontecer. E olha o que aconteceu. Os israelitas, eles faziam um grande barulho. O crente é um povo barulhento mesmo, né? Caramba! E faziam um grande barulho, tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra. Espada do Senhor e de Gideão. Está lá no versículo 20 isso. E aquela barulheira, aquela coisa toda, isso deixou o inimigo
desorientado. Então você vê Deus trabalhando ali naquele mundaréu de homens. 135 mil homens contra 300 homens de Gideão. Então você não tem que olhar para o tamanho do seu problema. Olha para o tamanho do seu Deus. Amém? Olha para o tamanho do seu Deus. É isso que vai te dar a vitória. É isso que vai te dar a conquista. Né? E interessante que o que aconteceu ali, o exército inimigo, né, desestabilizado e em fuga. Gideão o perseguiu e matou os seus líderes. Ele não tinha experiência de guerra. Mas olha como ele foi pelo caminho certo. Derrubou os líderes. Porque os liderados sem líder não funcionam. Principalmente numa guerra. E finalmente o povo de Israel estava livre de seus opressores. Mas como foi essa guerra? Como foi essa conquista? Quando esses inimigos, né, se desestabilizaram, porque eles começaram a lutarem contra eles mesmos. Deus plantou ali uma confusão enorme, onde eles mesmos iam se destruindo. Então, por isso, Deus não precisava de 32 mil. Deus não precisava de 10 mil homens. Deus levou simbolicamente 300 homens para fazer barulho, para louvar a Deus. Você vê como o louvor é fundamental. Para gritar, para tocar cornetas, para fazer acontecer naquele momento em que o povo estava correndo um grande risco. Então eu vim para falar com você esta noite, que está passando por uma prova, por uma situação difícil, pois a provação, ela nos desafia a confiar mais em Deus. Nós vimos pela manhã isso, né? A prova não é para a gente morrer, é para a gente crescer, é para a gente confiar mais em Deus, mesmo quando nós não vemos a solução. E normalmente nós não vemos a solução. Nós costumamos olhar demasiadamente para o problema, não para a solução. E a gente precisa mudar a nossa visão, né? A gente precisa entender isso, pois a provação, ela nos desafia. Quantos estão passando por uma prova? E como nós brincamos aí pela manhã, dando glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Olha só. Gente, eu passo pela prova chorando, me arrastando, rolando. Nem lembro de dar glória a Deus. E não dá tempo, né? Aí depois, então, quando eu lembro, aí a coisa muda. Então, gente, como não ser covarde nesse momento? Como ser corajoso quando você recebe uma notícia trágica? Então eu não condeno aqueles 22 mil homens que voltaram, que foram intitulados como covardes. Né? A volta dos que não foram. Viu? Como o tema ficou legal. A volta dos que não foram. Eles não foram, pô. E voltaram para casa. E eu fico imaginando você que está passando na sua luta. Você que recebeu uma notícia desagradável. Como não ser covarde na perda de alguém que nós amamos? Quando perdemos um filho, perdemos o marido, a esposa, aquela pessoa próxima
que nós amamos, como não se abater? Como não balançar? Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Deus escolheu você. Olha que coisa maravilhosa. Diga, Deus me escolheu. Você é um instrumento de Deus. E Deus vai mostrar para você a sua vitória, a sua conquista. Ele não te abandonou. Então, nós vemos que Gideão, né, com todo o complexo de inferioridade. Você pode imaginar Gideão, quando vê que destruiu aquele povo, os inimigos, pegou as coisas deles, né, e tal. Olha que bacana. Ele pode ter falado, puxa vida, Deus me honrou. Olha, aquele novelo que eu coloquei lá, era real. Deus de fato estava comigo. Que coisa maravilhosa. E é isso que Deus quer que você manifeste. A sua vitória, a sua conquista. Então, ele era um homem um tanto quanto medroso, mas a sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Como diz lá no capítulo 6. Gideão, um varão valoroso. Então, olha só, não desanima não. Mesmo que você possa se acovardar, você vai ver que Deus vai te usar. Ele vai te animar, né? Então, você que tem uma decisão para tomar na sua vida, peça sinal a Deus e vá em frente, porque Deus é contigo. Amém? Amém. Feche os seus olhos, maravilhoso Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra esta noite. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos fortalecendo, que o Senhor está nos animando. Ajuda-nos, ó Deus. Venha, Senhor, de uma forma sobrenatural sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que tem o seu dia a dia, a sua luta, os seus desafios. Deus, que tu possa dar a esta igreja a tua vitória, Senhor. E que essas pessoas que estão passando por dificuldades, que elas possam ver, ó Deus, o Senhor dentro dessa luta e vai conceder a vitória. E assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos ficar de pé.